Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Gabriel Matheus e estou fazendo esse vídeo para falar sobre o meu resultado de teste de ancestralidade, que eu já publiquei aqui, mas eu não contei tantos detalhes assim, né? Eu coloquei aqui no YouTube. E, gente, eu vou dar uma explicada aqui, explicando com detalhes, porque muita gente faz o teste de DNA, vê as respostas, só que às vezes a pessoa não entende completamente, né? Gente, quando eu fiz o meu teste e saiu os meus resultados, eu procurei pesquisar bem, né? Que nem, por exemplo, eu não sei se vocês repararam em mim, se vocês reparar bem, eu tenho uma cara assim, meio oriental, né? Lembra árabe, esses povos do Oriente Médio. Também faz lembrar um pouco o índio também, por causa do nariz, né? E, gente, não repara no meu cabelo bagunçado, que tá frio. E eu tô de touca. Então, gente, contando, no meu teste de ancestralidade, deu 38% Península Ibérica. Para quem não sabe, Península Ibérica é um nome antigo que era chamado a região da Europa, que hoje em dia é os dois países, que são dois países, que é Portugal e Espanha. A Península Ibérica, antes dela ser colonizada pelos latinos, que seriam os romanos que falavam latim, ela foi ocupada por diversos povos, né? Povos assim de pele morena e europeus de pele morena, assim como os romanos, mas era o povo que já existia lá. E esse povo, ele tinha uma ligação genética também com os povos do norte da África também, né? Que eles já estavam tendo um contato com aquele povo do norte da África, que seria os berberes, né? E, gente, e os berberes, né, embora fossem africanos, até hoje, né, eles são um povo que veio da Pérsia, que é um país lá no Oriente Médio, e eles vieram para o norte da África e acabaram se miscigenando com os egípcios e com as raças negras da África. E com a vinda do Oriente Médio para o Egito, eles estavam ali se miscigenando com outras nações da Mesopotâmia. Para quem não sabe, a Mesopotâmia é aquela região do Oriente Médio que era chamada assim no passado. Com o passar do tempo, nos dias atuais, é chamada de Oriente Médio. Aí já o Extremo Oriente é Japão, China, Coreia, Indonésia, Filipinas. Gente, eu mudei de assunto, voltando. E o que acontece? Lá em Portugal já existiam esses povos de pele morena, que foi invadido por povos louros de olhos azuis. Os germânicos, que deram origem aos alemães, aos ingleses, e outros povos também, né? Que outros povos como sueros, pessoas da Dinamarca, Noruega, né? E eles foram ali se miscigenando. Com o passar do tempo, os romanos e os gregos, que eram também um povo europeu de pele morena, se misturou ali com as pessoas louras de olhos azuis e também com os povos ali de pele morena. Aí só que os romanos, embora eles fossem europeus, eles escravizavam os europeus tanto do norte da Itália e eles também escravizavam os europeus da Península Ibérica, porque eles acreditavam que pessoas louras, brancas, de olhos azuis eram seres inferiores por serem filhos de uma deusa, que eu não pesquisei esse assunto dessa deusa a fundo, que era considerado amaldiçoada, né? Então ali os romanos se misturaram com toda aquela gente que já era misturada, eles misturou também. E com o passar do tempo, como a Península Ibérica, o clima nela varia de região para região. Gente, tem regiões do sul de Portugal que faz 36 graus, chegando às vezes, teve até um registro de 50 graus em Alentejo, no sul de Portugal. Assim também como em Servilha, Andaluzia, né? Que são lugares do sul de Portugal. E, gente, no ano 711, árabes e berberes estavam ali se miscigenando no norte da África há bastante tempo antes disso. E o que acontece? Esses árabes eles tinham filhos com os berberes
e também com os negros subsaarianos, dando origem assim aos mouros, que são a mistura, né? Que nasce com a pele mais escura. E tinha mouros também de pele mais clara, que também eram chamados de sarracenos, né? Então, tanto os árabes vindos do Oriente Médio, como os berberes, povos de pele clara que se misturaram com os negros africanos, invadiram a Península Ibérica e também começaram a escravizar as pessoas brancas, loiras de olhos azuis e conseguiram expulsar os romanos de lá, né? E começou toda essa, continuou misturando mais ainda. E antes dessa invasão árabe e berbere, houve muitos refugiados hebreus de Israel, que é um país do Oriente Médio, invadiu também lá. Então, gente, nem todo português e espanhol é branco, loiro do olho azul, gente, porque o clima em Portugal e Espanha varia bastante e tem muita mistura. Então, quando os portugueses eles descobriram o Brasil, eles trouxeram aquela mistura de raça que já tinha em Portugal e vieram para o Brasil. E detalhe, gente, na época da escravidão, muitos negros africanos eram levados para o sul de Portugal. Então, tem uma mistura africana lá também. Então, gente, eu tenho 38% da Península Ibérica. Então, já é um DNA misturado aí por si só. E aí, no meu resultado, deu Itália. E interessante que no meu resultado da Itália, deu 4% do norte da Itália e 2% do sul. Os romanos, eles viviam na região central de Roma. A região central de Roma não, gente, me desculpa, na região central da Itália. O norte da Itália, ele foi invadido por pessoas loiras de olhos azuis, inclusive germânicos, né? E os romanos se misturaram com eles. Já no sul da Itália, os árabes vindos do norte da África e até de regiões do Oriente Médio se misturaram ali com os italianos. E nos tempos bíblicos, os hebreus falantes de hebraico levavam sua fé cristã aos gregos e aos romanos. Então teve essa mistura lá também, no sul da Itália e em Roma também. Na região central de Roma também teve, que é uma região quente, faz 40 graus no verão até embaixo. E a região mais fria já não teve tanto esse contato. Então na parte italiana também tem a mistura com pessoa do Oriente Médio, né? Até aí, mistura de povos europeus, negros, né, e povos europeus. Aí eu também tenho DNA da África, né, Costa da Mina, Suazilândia, Quênia, Tanzânia, parte do sul da África. E o interessante é que eu tenho DNA de uma tribo chamada os povos Bantus. Não é um povo só, porque os Bantus, eles surgiram na Nigéria, e eles foram descendo para a região central da África, se miscigenando com outras tribos africanas, e as que não aceitavam eles, a cultura deles, eram mortos, né? Eles eram meio violentos. Aí chegou uma hora que eles pararam numa região litorânea da Tanzânia, do Quênia, e os árabes e os persas vindos do Oriente Médio vinham com seus barcos e acabavam trocando com eles marfim, de elefante, pele de bicho por ouro, prata com eles. E interessante que acabavam árabes também ali na parte negra da África, também ali ter filhos com elas também. Então esse DNA é frequentemente, gente, achado no DNA desses negros que vivem no litoral da Quênia, do Tanzânia. Isso até pode explicar também até os olhos puxados, né, de alguns africanos também. Inclusive os bantus, gente, tem uma parte de um dos povos bantus que eles têm os olhos puxados parecido com pessoas asiáticas, né, como japoneses, coreanos, chineses. É bem interessante. E fora isso, eu tenho 11%, gente, de DNA indígena. 9% dos índios do Amazonas e 2% da América Central, que é México, Suriname, Costa Rica, Nicarágua. Então, gente, é muito interessante, né? E outros povos também que invadiram a Península Ibérica, que eu já disse, os gregos, né? Tinha os fenícios também, vindos do Oriente Médio. Então, gente, os judeus também lá. Então, gente, é uma mistura muito grande. Fora que eu também tenho um DNA francês. Francês, além do DNA alemão, da Suécia também. E interessante
que a França, gente, ela foi colonizada também pelos germânicos, que são pessoas loiras de olhos azuis. E só que tem que no sul da França foi invadido pelos árabes, né? É uma parte, um reino pequeno, então eles tiveram contato. E interessante que depois da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas foram para lá que falavam francês, que os franceses tentaram dominar o norte da África, mas não conseguiram. Então, muitos marroquinos, argelinos foram. Porque assim, gente, até o sul da França faz muito calor, faz 40 graus, enquanto outras regiões da França, mais ao norte, fazem só 25, 20 graus. Então, até o sul da França é quente. Então, é uma mistura assim muito grande, gente. Fora também que eu tenho 3% Argélia, Marrocos e Tunísia, que são países do norte da África, habitados pelos berberes e árabes, e eu também tenho 3% da Síria. Gente, vale lembrar também que os portugueses, eles também iam na China e eles também iam na Índia. Tanto é que eles deram o nome aos índios brasileiros de índios pelo fato de eles acharem que eram indianos. Então possa ser também que tenha... Porque assim, gente, eu vou falar a real. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem gente que faz o teste de ancestralidade, aí faz mais de um teste. E às vezes dá alguma coisa divergente. Vou falar o porquê. Gente, os testes de ancestralidade, muitas vezes, eles não têm todos os bancos genéticos de todas as raças humanas que existem no mundo. Todas as etnias, todas as línguas. Então, às vezes, acaba dando um resultado divergente, né? Mas não há nada a se preocupar. E eu fiquei muito feliz de descobrir minha origem do Oriente Médio, da Europa, da origem negra e da origem indígena que eu tenho. E é muito legal, gente, é muito fácil de fazer isso. Não precisa tirar o seu sangue. Você pode mandar sua saliva e eles te mandam o resultado para você. E para mim, que eu amo muito a cultura árabe, e os hebreus, os árabes, foi muito bom saber que eu tenho um pouco deles. Pouco ou bastante, né? Deles dentro de mim. É uma coisa muito boa. Dos índios também, dos negros, dos europeus. Dos europeus eu já sabia, né? Porque existem pessoas de olhos azuis, dos negros também, tem pessoas de cor negra, isso eu já sabia, mas os árabes eu já suspeitava, mas aí ficou claro com o teste de DNA, então foi muito bom. Todas essas culturas fazem parte de mim, né? Gente, eu não sou batizado na minha religião ainda, eu sou cristão, testemunha de Jeová, e a gente é ensinado a não ter preconceito. Todos somos irmãos. E depois desse teste, assim, ficou ainda mais evidente isso. E eu me sinto muito feliz. E espero que tenham gostado. Se quiserem saber mais, podem escrever nos comentários abaixo. Gente, não repara a minha barba, gente, que minha barba cresce muito rápido, eu preciso fazer. Tchau, gente. Até a próxima.